A gente identificando as objeções, ó. Após você fazer a oferta para a cliente, ela vai dar uma razão para ela mesma que vai ser sua responsabilidade resolver. Então, é assim, a objeção a cliente tem que é alguma coisa que ela colocou na cabeça que vai impedir ela de fazer a sobrancelha com você, por exemplo. E cabe a você tratar essa objeção. E você vai ter que entender qual é, o que ela está querendo dizer com aquela frase, com aquela mensagem que ela te mandou. Você vai ter que identificar do que se trata essa objeção. E é isso que eu vou te ajudar a fazer aqui nessa aula, não se preocupe. Então, ó, você iria demorar meses ou anos nesse processo só para você identificar as objeções. Só que eu vou fazer o quê? Ó, com o objetivo de te ajudar a acelerar esse processo, eu vou dividir com você a minha lista pessoal de objeções. Desde quando eu estava no estúdio, desde quando eu tive o primeiro estúdio com a sócia, eu sempre mapeei as objeções das clientes. Então, tudo que as clientes iam falando que impedia e que eu comecei a perceber que impedia ela de querer fazer a sobrancelha, e aí eu bolava a resposta com base nisso. E aí eu vou dividir essa lista com você, porque é uma lista muito rica, com muita informação. E o objetivo de eu fazer isso, como eu mencionei, é acelerar o seu processo rumo à agenda lotada. É o meu compromisso com você. Então vamos lá. Aí aqui é o seguinte, ó. As objeções, elas se dividem em objeções clássicas, que as objeções clássicas são pelo dinheiro, pelo tempo, medo e apoio. Aí depois que eu mapeei essas, objeções clássicas normalmente você já percebe de cara. Que a cliente reclama do preço, fala que não tem tempo, fala que tem medo de alguma coisa, ou não tem ninguém para deixar o filho, não tem o marido, não quer deixar ela fazer. Enfim, aí eu vou falar cada uma delas mais detalhadamente. Objeções frequentes, essa daqui é as que não são, vamos dizer assim, a que não está na sua cara, né? Essa daqui foi o que demorou mais para eu conseguir mapear. São sete grupos principais, né? Por enquanto. A primeira é de insegurança. Quando a cliente está insegura com alguma coisa, aí tem as objeções. Depois tem a segunda, que é quando a cliente fala, a objeção é relacionada a uma doença, a uma contraindicação que ela tem, ou quando ela está gestante. A terceira é quando ela sente dor ou ela tem alergia. A quarta é com relação à comodidade e adaptação aí do lugar onde ela vai ficar. Teve uma vez uma cliente que falou para mim: se o lugar não cabe o meu carro, não cabe eu, não vou. Por incrível que pareça. Tem um outro grupo, né, dentro desse objeções frequentes, que é distância e horário. Ela pode falar que é longe ou com relação ao horário. E tem a 6, que é a turma do eu faço. Esse, no caso, a cliente, ela quer fazer. E tem esse sétimo, que é convicção. Mas eu vou mudar o nome, eu vou colocar crença. Por quê? Porque você já deve estar mais habituada com essa palavra. Lembra que a gente tratou nos primeiros módulos, no módulo 1, a gente tratou de crença limitante, né? Aqui, no caso, são as crenças que a cliente tem. Às vezes, se você tem um estúdio muito chique, a cliente pode ter uma crença que ela não merece ir num lugar tão bonito e aí ela acaba não marcando, por incrível que pareça, né? E aí tem outras que eu vou falar já no decorrer aqui da aula. E as objeções disfarçadas? As objeções disfarçadas, ela se disfarça de qualquer uma dessas clássicas ou frequentes. Mas a realidade é que a cliente está com medo de alguma coisa e que ela não tem, assim, vamos dizer, muita intimidade com você para poder explicar o real motivo. E aí ela acaba dando uma sabonetada, dando uma enganadinha e ela fala uma objeção qualquer, só para poder não ficar esticando a conversa. Mas a gente consegue resolver todas elas. Então, ó, vamos lá, vamos seguir aqui. A primeira objeção clássica é dinheiro. Eu acredito que essa é a única que você acredita que existia muitas vezes, que ela só não compra de você por causa do dinheiro. E você vai ficar chocada que muitas vezes não é só pelo dinheiro, né? E aí quando ela
Porque é o seguinte, ela pode realmente estar sem dinheiro. Ela pode estar sem dinheiro. Mas cabe a você mostrar, dentro da área da beleza aí, que esse serviço de design de sobrancelha é o serviço mais barato se comparado com cabelo, unha de gel, se comparado com estética facial, estética corporal. Você pode comparar com qualquer serviço na área da beleza, que o design de sobrancelha ele vai trazer um resultado muito maravilhoso para a pessoa, porque você consegue rejuvenescer o olhar, você consegue cobrir falha, você consegue deixar a sobrancelha mais proporcional, deixar as sobrancelhas mais iguais, e isso dá uma diferença muito, muito significativa no olhar. Então, talvez a cliente ainda não tenha entendido isso. Então, por isso ela não concorda em pagar. Por quê? Porque talvez falta mais consciência para ela entender melhor o que é aquele serviço e o que o serviço vai fazer por ela, para depois ela pagar. Porque se ela não entende ainda o que aquilo vai fazer por ela não vê valor, né? Então, se ela ainda não percebeu o benefício que o seu procedimento vai trazer, porque lembra, ela não compra um design de sobrancelha. Muitas vezes ela nem sabe o que é e ela nem entende. Então, o que ela vai comprar? Ela vai comprar a transformação, ela vai comprar o benefício que isso vai trazer para ela, né? E aí, quando ela entende isso melhor, aí vira prioridade. É sobre prioridade. Né? Quando a cliente fala que é dinheiro, às vezes é prioridade. E eu estou falando isso porque se o bem-estar dela é importante e se ela realmente precisar, ela pode fazer igual teve cliente que eu já tive, que ela ia para casa dela de ônibus, ela pegava um transporte e aí alguns dias no mês ela ia para casa dela a pé. Mesmo que ela precisasse andar meia hora, 40 minutos a pé, ela fazia esse esforço, ela fazia esse sacrifício. Por quê? Porque ela entendia que para ela naquele momento era prioridade fazer a sobrancelha, que aquilo ia durar mais de 30 dias, ou pelo menos 30 dias, sendo que ela podia ficar alguns dias indo a pé para casa para ela conseguir fazer a sobrancelha. E teve uma outra cliente que de sábado ela recebia um dinheiro para comer, para ter uma marmita que não tinha comida na firma onde ela trabalhava. E o que ela fazia? Ela levava fruta e um pão com alguma coisa, um lanche de casa. E no sábado, quando eles davam aquele dinheiro, ela guardava esse dinheiro todo sábado. Para quê? Para pagar o design de sobrancelha com rena que ela ia fazer lá com a gente. Então, eu realmente sempre valorizava muito aquele tempo da cliente que ela tem com você, porque às vezes, ou muitas vezes, a gente não sabe o que a cliente passou para conseguir aquele dinheiro. Então, a gente tem sim que valorizar o dinheiro da cliente. A gente não pode tratar isso como sendo uma coisa banal, qualquer coisa, né? E isso entra em algumas. A gente vai falar sobre isso, mas às vezes se a cliente falar para você, nossa, tá caro, tem uma outra pessoa que cobra mais barato. Ela não entendeu o valor que você vai agregar para ela. Ela normalmente não entende nada de sobrancelha. Ela só tá barganhando. Você não já fez isso? Chegou num lugar para comprar alguma coisa e falou: Ah, então eu queria um desconto, não sei o quê. Isso não quer dizer que você está diminuindo o serviço de ninguém. Eu não vejo dessa maneira. Eu peço desconto sempre que eu vou comprar alguma coisa, seja material de construção, seja em uma loja ou alguma coisa que eu vou fazer, eu sempre falo se tem algum desconto. É normal, eu me habituei a fazer essa barganha, né? A ver se tem algum desconto. E normalmente, quando é com outras pessoas, a gente tende a fazer isso também. Só que aí tem uma cultura, muitas vezes, né, dentro dessa área da sobrancelha, que não, aí não pode. Não pode, que está desvalorizando o serviço da profissional. Não se trata de você. Se trata do momento que a cliente está. E então a gente vai numa linha diferente do que a maioria está fazendo. A gente vai numa linha de favorecer a cliente. É claro que na medida do que a gente pode. Por isso que foi tão importante você ter ajustado o seu preço. Porque agora, se ela precisar de um desconto, se ela precisar
de querer comprar um pacote e pagar de uma vez, mas ela vai incluir 6 procedimentos ou 10, agora a gente consegue dar um desconto muito bom e conseguir deixar essa cliente junto com a gente. Mas calma que isso daí é mais para frente, ó, vamos seguir aqui. É só para ficar realmente claro. Dentro dessa parte de dinheiro também, você vai ter cliente que vai achar caro um serviço de design de sobrancelha que às vezes é R$ 10. Ou o seu serviço, se você já. Talvez você já tenha cobrado muito barato, R$ 15, ou até R$ 5, que eu já vi isso acontecer. Profissional cobrando esse valor e tem profissional que cobra R$ 50, R$ 70, R$ 100 só no design. Só no design. E você não pode levar para o coração a cliente achar caro. Porque dependendo do momento que a cliente está, ela pode achar R$ 5 caro. E ela pode achar R$ 50 caro. Agora, você prefere estar com seu serviço cobrando R$ 50 e dar 50% de desconto, que você vai ficar com 25 na mão e vai ganhar a cliente? Ou você prefere estar cobrando R$ 10 e ela pedir desconto, você falar que não pode e ela assumir? Porque a vizinha tem por 5. Que é o que acontece com você frequentemente, não tem como você falar que não. Isso já deve ter acontecido. E se não aconteceu e você insistir em deixar um valor baratinho, baixo, isso vai acontecer. Por quê? E se todo mundo gostasse só de alguma coisa cara, não tinha tanto modelo de carro, por exemplo. Você percebe que tem Uno, tem Gol, tem um monte de marca de carro e tem carro de luxo. SUV, aqueles Ferrari, carro. E não tem público para comprar? Perfume. Não tem perfume que é baratinho, que é perfume de 15, R$ 20. Tem perfume que é de 50, 100, R$ 150. E tem perfume que é de R$ 500. E não tem público. E por que com o seu procedimento de sobrancelha isso é diferente? Não é diferente, é a mesma coisa do que qualquer mercado. É que você geralmente fica tão dentro do mundo de sobrancelha, tão pensando só em você, que você para de considerar que tem algumas coisas que acontecem em todos os mercados. Então vai sim ter barato e vai ter caro em todo lugar. E aí aqui, você tem que lembrar, não se trata de você, se trata da cliente. É o momento dela, ela pode querer negociar. E se o seu preço ele tiver já certo do jeito que tem que estar, vai ser essa conversa vai ser prazerosa para você. Você vai ficar feliz em ajudar a cliente e a cliente vai ficar feliz em fazer com você. Então, e também é sobre apoio. Quando ela fala que ela não tem dinheiro, às vezes ela precisa, e talvez tenha acontecido com você. Se quando a pessoa precisa de alguma coisa mesmo, e se aquilo está impactando em alguma coisa importante, no caso aqui, se está impactando na aparência e na autoestima dela, pode ter certeza que ela vai pedir dinheiro para alguém. Apesar de não ser uma coisa tão bacana de se fazer, às vezes ela é dependente financeira de alguém e tá tudo bem, não tem problema algum. Às vezes ela precisa pedir pro marido, pro namorado, pros pais, para uma amiga, para outra pessoa. E esse daqui é um bom motivo para você vender de repente um pacote, porque ela vai pedir uma vez só, porque é chato ficar pedindo todo mês, né? Se você não passou por isso, de ter que ficar pedindo para uma pessoa todo mês alguma coisa, saiba que é uma situação extremamente desconfortável. E talvez a sua cliente, ela está passando por isso. Então, por isso que ela vai ficar negociando o preço sim. Porque se ao invés de conseguir fazer uma sobrancelha, ela conseguir fazer duas, é um mês a menos que ela não vai precisar pedir para ninguém. Isso é uma situação que muda com o tempo. Porque depois a cliente vai trabalhar, vai ter o dinheiro dela, e depende da vida dela. Pode ser que ela não tenha, que ela é dona de casa e ela não vai querer trabalhar fora, ou talvez ela nem possa, né? Nem possa, que tem algumas situações que a gente não sabe. A gente não tá na pele do outro. É só para você se sensibilizar e que se a cliente tiver que pedir para alguém, né? Se ela depende de alguém, a gente pode oferecer um tipo de pacote muito vantajoso para ela, porque aí ela vai pedir uma vez só.
Quer ver? Imagina só, num exemplo que tinha visto, do design de sobrancelha por R$ 40. R$ 40. Aí você fala o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, se você fizer um pacote, o pacote de 6 procedimentos, 6 designs de sobrancelhas, vai sair por R$ 120. Esse é só um exemplo aqui, talvez fique bom, sirva para você, talvez não, mas só para você ter uma ideia. E aí, quando você fala para ela, ó, um procedimento de sobrancelha é R$ 40. Só que se você fizer um pacote, ao invés de ela pagar 3 procedimentos, ela vai ter 6. Eu realmente acredito que agora a oferta ficou muito mais interessante, né? Para um design de sobrancelha, né, nessa condição. Ao invés e para você acaba que fica interessante também, porque você vai dar giro no seu negócio, vai ter movimento com essa cliente que vai ter que vir 6 meses, ela já fica agendada, e você coloca umas regras e tudo vai funcionar muito bem. Então, quando a cliente fala que ela não tem dinheiro, normalmente pode acontecer de ela não ter mesmo, ou de ela ter que pedir para alguém. Então a gente tem que se sensibilizar e resolver a situação da melhor maneira possível. E aí depois, e como que chega isso para você? Ó, eu separei aqui como que eu recebia mensagem na recepção. A cliente fala assim normalmente, ó, tá bom, obrigada. Por incrível que pareça, isso daqui é quando ela não tinha dinheiro. Ela falava, tá bom, obrigada. Até coloquei rindo porque, meu, como que você vai saber que é dinheiro, né? Tá caro. Se ela falou que tá caro, é evidente, aí é dinheiro. Na menina ali em cima tá melhor, que ela tá falando que tá mais barato. Na fulana é mais barato. Às vezes ela cita o nome de uma concorrente, ela fala. No estúdio tal, a menina tal, falei com a recepção tal pessoa. Elas não estão nem aí, elas falam. Por quê? Porque ela quer que você acredite que ela tá pesquisando e que é verdade, que lá naquela outra pessoa é mais barato. E o que você vai fazer com relação a isso para ajudar ela? Ela quer comprar, ela quer comprar. Ela só quer que você ajude ela com isso. Ninguém me ajuda a pagar, né? Eu já ouvi isso também. Só tô vendo, só tô vendo aqui quanto que tá o valor mesmo, por enquanto, só tô vendo. Geralmente em loja de roupa, talvez você já tenha feito isso. Olha só, agora o negócio voltou para você, não voltou? Só tá vendo? Aí, ó, cliente também só tá vendo. E quando era com você, você queria que as pessoas tivessem paciência, né? E agora, quando é a vez da cliente, você vai querer ficar nervosinha? Não pode, não pode. Se controla, vai dar certo. Eu amo essa aula de objeção porque é muito interessante ver que agora a gente não é mais o cliente, agora a gente está do lado da venda, né? Outra coisa, vou esperar o meu cartão virar. O que ela está querendo dizer? Está querendo dizer que ela não tem dinheiro, vai esperar o cartão virar para vir passar no crédito. No mês que vem eu vejo, porque muito provavelmente o valor que você informou não dá para ela naquele mês. E tem algumas outras coisas, né? Aí depois você coloca aí no comentário da aula o que você já ouviu a cliente falar relacionada a não tem dinheiro, né? Ou anota aí, depois você coloca todas de uma vez, que é legal isso daí.